Olá, ainda dentro do treinamento de espaço confinado, o nosso tema agora é funcionamento de alguns equipamentos utilizados para avaliação dos espaços confinados. A gente tem falado aí nos vídeos anteriores, né, de falta de oxigênio, excesso de oxigênio, de gases inflamáveis, tóxicos, né? Então a gente precisa de alguns equipamentos, e são vários aí os equipamentos necessários para o desempenho seguro de um trabalho dentro do espaço confinado, né? Além de considerado como um EPC, o equipamento de monitoramento constante garante a vida do trabalhador dentro de um espaço confinado. Aliado aos EPIs, são imprescindíveis aí, né, para detectar qualquer risco de mudança de ambiente, né, de atmosfera dentro do espaço confinado e garantir aí a segurança do trabalhador. Entre eles aí a gente pode citar os medidores aí de calor, que a gente chama de monitor de estresse térmico, e também os equipamentos aí multigases, né, que servem para avaliar diversos tipos de gases. Esse que eu estou apresentando agora aqui é um equipamento, é um monitor de estresse térmico, e ele serve para avaliar a temperatura dentro de um espaço confinado. Mas não é uma avaliação comum de temperatura que você pode fazer no teu celular ou com um termômetro natural normal. Esse é um medidor de estresse térmico, ele trabalha com 3 tipos diferentes de temperatura. Isso está ligado ao nosso metabolismo, isso está ligado à temperatura corporal que a gente tem, né? Isso está ligado ao ambiente de trabalho. Tá? Então ele vai medir isso aí, IBUTG, quer dizer índice de bulbo úmido e termômetro de Grogo. Se você avaliar aqui, olhar nesse desenho que eu coloquei, nessa figura, aqui vai água destilada ou desmineralizada, que vai manter esse pavio aqui úmido, tá? Avaliando a temperatura de bulbo úmido. Aqui eu tenho um termômetro de bulbo seco, né? É só uma haste metálica que vai avaliar. E aqui eu tenho um termômetro de Grogo. Esse grande, essa esfera maior, eu uso para quando eu faço higiene ocupacional, que eu preciso de uma aferição mais realista, bem detalhada, né? Para medição no dia a dia, a gente usa uma esfera menor, preta assim também, porém menor. Não que ela não dê a medição correta, mas ela não me dá ela com parâmetros tão necessários, tão pequenos, né? Tão fracionados como eu preciso para a higiene ocupacional. Então, através desses 3 resultados, é calculado o IBUTG. E o que tem o IBUTG a ver com o corpo? Quando em exposição excessiva, a temperatura do corpo aumenta. O nosso corpo ele foi criado para trabalhar uma temperatura de 36,7. Quando eu entro em um espaço confinado ou em uma área onde a temperatura é maior, isso faz com que o meu metabolismo se acelere, que a temperatura corpórea aumente. E quando ela chegar em determinado nível, eu começo a me tornar vulnerável, tá? Eu começo a ter falhas mentais, eu começo a irritar-me com facilidade. O primeiro indício é quando eu perco a sede, quando eu perco o desejo de ingerir líquidos. E aí é seguido de desmaio, né? E eu perco a capacidade de autorresgate. Não consigo mais sair daquele ambiente sozinho, né? Quando eu coloco uma blusa, quando eu coloco um cobertor durante a noite, ao contrário do que muita gente pensa, eu não estou aquecendo o meu corpo. Eu estou, na realidade, evitando que o calor do meu corpo se dissipe numa troca térmica com o ambiente. Tá? Quando eu estou com muito calor, o meu corpo provoca sudorese para resfriar o meu corpo. Quando eu estou com muito frio, meu corpo provoca os tremores, que é uma agitação do músculo para aquecer o corpo. Dessa forma, eu preciso respeitar a tabela do anexo 3 da NR15, que vai trazer esses parâmetros para a gente. Dentro de um espaço confinado, uma temperatura de até 30 IBUTGs, tá, que vai estar próxima à nossa temperatura corporal, pode ser feito um trabalho de forma contínua, ou seja, 8 horas. Aumentou essa temperatura, eu já começo a ter tempos de descanso. Quando lá na medição, na avaliação do monitor de estresse térmico, eu preciso trabalhar 45 minutos e descansar 15,
é porque o meu corpo, a temperatura do meu corpo já iniciou o processo de aceleração. Então, depois de 45 minutos, eu preciso ir para um ponto de descanso e realmente descansar, para que o meu corpo volte a se equilibrar e eu não tenha consequências referentes a isso. Do mesmo jeito, aí 30 por 30, 15, né? Que é um processo bem mais acelerado. O que eu considero, a gente considera, ou a NR considera uma atividade leve no espaço confinado? Uma inspeção e uma atividade moderada. Um trabalho com solda, com lixadeira, né? E um trabalho pesado, onde eu vou usar ferramentas ou até mesmo a montagem de andaime. Observe que quanto mais pesada a atividade, menor o nível de temperatura que eu posso ser exposto. Tá? Então isso precisa ser respeitado. Né? A atmosfera em espaço confinado precisa ser avaliada constantemente para garantir a segurança de quem está lá dentro, do profissional, do trabalhador autorizado. Tá? São inúmeros aí os equipamentos de detecção de gases, presença de oxigênio, enriquecimento ou insuficiência do mesmo, gases ou vapores tóxicos ou inflamáveis, né? E cada empresa deve adotar aquele que tem na sua unidade, ou seja, o tipo de gás que eu tenho é o que deve constar nas células que vão no meu multigás. Esse que está à direita no nosso quadro inferior é um detector multigás. Tá? Eles são capazes de monitorar e demonstrar aí, simultaneamente vários tipos de gases, até 4 gases na verdade. Normalmente a gente usa uma das células para avaliar oxigênio, uma segunda célula para avaliar limite de explosividade e as outras duas para avaliar os gases que eu tenho na área, que pode ser H2S, dióxido de cloro, de enxofre, nitrogênio, amônia. Né? Eu posso ter equipamentos desse tipo e até menores, né? Eu vou mostrar num filmezinho daqui a pouco, um 4 gases menor, tá? Mas eu posso ter aqueles que medem um único gás, ou só para oxigênio, ou só para nível de explosividade. Tá? O importante é que esse equipamento precisa ser confiável. A medição deve ser feita em diferentes níveis dentro de um espaço confinado, porque os gases eles podem ser leves, ter o mesmo peso da atmosfera ou ser mais pesado. Tá? A NR pede para que pelo menos 3 pontos diferentes em altitude dentro do espaço confinado sejam avaliados. E as boas práticas nos ensinam que pelo menos 3 pontos em cada nível, ou seja, 9 pontos de avaliação dentro de um espaço confinado, antes de estar liberando ele. Por quê? Devido à densidade dos gases, eles podem estar em locais diferentes aí dentro do espaço confinado. Todos os equipamentos de medição precisam ser testados antes de utilizar. Existe um procedimento chamado Bump Test, que é um teste de resposta rápida, que eu vou mostrar um vídeo daqui a pouquinho. O que é testar ele antes da utilização? Antes de eu coletar amostras de ar dentro do espaço confinado, eu preciso coletar uma amostra de ar num ambiente limpo, externo, para que eu tenha confiabilidade nessa medição. O equipamento precisa ser intrinsecamente seguro, né? Selo do Inmetro, ser adequado ao risco de cada espaço confinado, ou seja, com a célula referente ao gás que realmente pode gerar naquele ambiente. Calibração é o que eu vou fazer com o equipamento antes de fazer a avaliação, tá? E o teste de resposta rápida a gente vai ver no videozinho aqui para frente. Por que eu preciso de calibrar um equipamento? Tá? Para que eu tenha certeza, isso é feito através de um laboratório certificado, isso traz um laudo de calibração para que a gente tenha aí referências realmente. A Gisele vai trazer um pouquinho dos comentários para a gente aí do Bump Test. Bem-vindos ao Fechado com a Segurança. Eu sou Gisele Dias e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um procedimento muito importante para quem trabalha em espaço confinado. Vamos falar do Bump Test. Bump Test, para quem não sabe, é um teste de resposta rápida realizado no multigás e o objetivo é identificar que os sensores estão fazendo corretamente a leitura dos gases. Com uma correta avaliação da atmosfera no interior do espaço confinado, podemos identificar a presença dos gases perigosos e evitar acidentes como o ocorrido no vertedouro da Pampulha. Para quem não viu esse acidente, fiz um vídeo falando sobre ele, vou deixar no e-card.
E na NR33, no item 33.3.2, na linha J, define a necessidade de testar os equipamentos de medição antes de cada utilização. E no item 6.2.6 da NBR 16577 temos o seguinte: realizar um teste de resposta diariamente e antes do uso do instrumento, com a utilização do gás de prova, que é o gás de teste, dentro do prazo de validade e conforme a orientação do fabricante ou fornecedor. Vamos agora aprender como faz o bump test. Então, pessoal, eu tenho aqui um detector multigás. Esse é um modelo Gas Alert e Microclip XTEL que a gente tem aqui na MA. E vou mostrar agora nesse equipamento como a gente faz esse teste. Para fazer, eu preciso do gás de teste. Então, eu tenho esse cilindro que contém os gases que o detector multigás precisa identificar: monóxido de carbono, gás sulfídrico, oxigênio, gases inflamáveis. Ele vai ser o equipamento para esse teste. Eu tenho a válvula. Essa válvula ela é usada para conectar no cilindro do gás de teste. E essa válvula vai conectar ao multigás. Então, ela tem um manômetro que indica ali a quantidade do gás e os pontos de conexão no equipamento e no cilindro. Esse adaptador é usado no detector multigás para conectar a mangueira, e aí eu consegui fazer esse teste, e a mangueirinha, claro, que é que vai fazer essa conexão. Então, esses são os acessórios usados para fazer o bump test. Para fazer o teste, nós vamos começar conectando a válvula ao cilindro que contém os gases, como eu já falei. Quando eu conecto a válvula, ela vai indicar para mim a quantidade de gás. Então, o manômetro tem essa função. Então, eu vou conseguir perceber que tem os gases, a quantidade de gás, para poder iniciar o meu teste. Nesse outro ponto, eu conecto a mangueira. Essa mangueirinha é conectada na válvula, né, que está conectada no cilindro, e vou conectar essa mangueira na outra extremidade ao multigás. Então, para isso, eu vou usar aquele adaptadorzinho. Então, ele vem junto com o multigás, ele faz parte do kit. Então, eu vou usar esse ponto dele aí para conectar a mangueira. Esse ponto onde eu estou conectando é o lugar onde tem os sensores. Então, fiz a conexão, liguei o equipamento. Quando eu ligo, ele vai fazer a leitura da atmosfera, identificando, no caso, eu preciso fazer esse teste, uma atmosfera limpa. Então, ele vai quando ele está sendo ligado, ele me indica alguns fatores. Então, aqui eu tenho a indicação dos gases. Então, eu tenho 0 CO, 0 H2S, 0 gás inflamável e 20,9 de oxigênio, que é o que uma atmosfera limpa de contaminantes vai me indicar. Então, eu preciso ligar esse equipamento numa atmosfera limpa e realizar o teste nesse ambiente, porque aí eu vou ter a garantia de que o teste é realizado corretamente. Então, para fazer o teste, eu vou conectar a mangueirinha, que está lá na válvula do cilindro, nesse adaptador. E o teste, gente, bump test, teste de resposta rápida, como eu já citei anteriormente, o objetivo aqui é submeter os sensores ao gás. Conectei a mangueirinha para fazer o teste. Nós vamos abrir o gás, não precisa muito, você vai abrir, você viu que ele apitou, vibrou, você desliga. Todos os sensores fizeram as leituras, olha, o objetivo do teste é esse, é verificar que os sensores estão funcionando corretamente. Após essa leitura, eu posso retirar o adaptador, ele vai captar o ar atmosférico com mais rapidez e vai voltar à leitura inicial, ou seja, 0 em todos os sensores, 20,9 de oxigênio. Isso identifica que o meu equipamento está fazendo a leitura correta e está em condições de uso. Então, esse teste é muito importante para quem vai executar o serviço no espaço confinado. Para você que está aí me assistindo, bom, e dessa forma a gente garante a confiabilidade do equipamento. Todos os equipamentos devem ser certificados, né, pelo Inmetro e ter aí anualmente o seu laudo de calibração. E assim eu vou parando aqui com esse módulo e a gente se encontra no próximo aí. Um abraço.